Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje quero falar com vocês sobre uma temática interessante que diz respeito à internet por satélite. Isto porquê? Por causa das questões, seja do apagão, seja também da depressão Christine, que passou recentemente em Portugal e que deixou uma zona do país completamente às escuras no que diz respeito à questão da telecom, e nomeadamente também órgãos importantes de decisão, seja juntas de freguesia, câmaras municipais, entre outras zonas que se viram limitadas do ponto de vista da comunicacional por causa da queda do Ciresp. Antes de começarmos a analisar esta questão toda e a fazer aqui a nossa análise, deixem-me que peça o mesmo que peço sempre. Em primeiro lugar, deixa o like no vídeo, subscreve o canal e, caso queiras, tens aí também o botãozinho do aderir por apenas 99 cêntimos por mês. Podes tornar-te um apoiante e aceder a todos os vídeos de uma forma prioritária sem teres que aguardar a data de lançamento. Adicionalmente a isto, no primeiro comentário afixado vais ter o link para o meu site, viciadocomenta.pt, e lá vais ter acesso à notícia, entre aspas, ao artigo que eu escrevo que acompanha aqui o lançamento dos vídeos do Viciado Comenta, ok? Passa por lá e deixa o teu likezinho lá também e podes também deixar os teus comentários. Vamos então começar. Sem perder mais tempo, está aqui um artigo muito interessante escrito pela Mónica Marques no 4G News sobre esta temática. Esta era uma temática que eu já queria falar sobre ela, inclusive no Viciado Ponto Crítico eu já tinha falado um bocadinho sobre isto, porque não faz sentido em 2026 nós termos tantas limitações nas telecomunicações, principalmente nas entidades oficiais. E então aqui a Mónica Marques escreve um artigo precisamente a dar conta de algumas alternativas existentes do ponto de vista da internet por satélite. Eu reuni aqui mais algumas informações e quero analisar isto com vocês. Ora bem, apagões e tempestades, estas são as alternativas à fibra da NOS, Digi e Vodafone. Devido ao comboio de tempestades que passou por Portugal nas últimas semanas, muitos portugueses não têm ainda acesso a comunicações estáveis. A solução passa pelo serviço de internet por satélite. Preços e velocidades disponíveis. Bom, olhando aqui ao que está exposto, nós temos à cabeça a Starlink. Claramente é a melhor de todas as opções. Não estou a dizer que é infalível. A questão é que é uma opção que funciona e funciona muito acima das outras todas, ok? Não há dúvida. Houve alguém até que me disse, num dos últimos Viciado Comenta, creio eu, quando eu analisei a questão do Starlink sobre a importância que tem no Irão, houve alguém que me mandou uma mensagem que me disse que nós não podíamos estar a colocar nas mãos dos americanos tanta informação e colocar esse monopólio, e por isso a Europa já estava a tentar desenvolver o seu próprio sistema. Nós vamos olhar para ele aqui. A questão é que nós podemos e devemos fazer algo que nos permita alguma independência neste setor. Aquilo que acontece é que nós estamos atrasados, e o facto de estarmos atrasados na tecnologia pesa muito. Porquê? Porque 5 ou 10 anos de atraso faz com que algo seja exponencialmente melhor e exponencialmente mais barato já agora, não é? Avançando. Bom, em primeiro lugar, Starlink, velocidades prometidas 50 a 250 megabits. Temos aqui um preço de 29 € na versão Lite e 40 € na versão Standard. Existe a possibilidade de vocês comprarem ou alugarem o equipamento, ok? E não detém fidelização. Depois temos a questão da Mel. Temos a Sky DSL, que é, neste caso, a alternativa europeia à Starlink, já vamos lá. E temos a VivaSat. Do ponto de vista dos preços, vocês conseguem perceber aqui que a Mel está entre os 29,49 e 45,49. A DSL, Sky DSL, 27,90 ou 32,90, e a VivaSat a partir de 29,90, ok? Depois há aqui as oscilações do ponto de vista dos equipamentos, pagamento, etc. No caso da Mel, está incluído no preço e vocês têm uma fidelização de 24 meses. O que é que eu chamo a atenção aqui? Para mim, para a situação que eu estou a analisar, que é uma situação de catástrofe onde eu preciso de internet, é só isso que eu preciso de internet, porque a internet depois me vai ligar ao mundo, seja por WhatsApp, seja por Telegram, seja pelo Discord, seja por outro serviço qualquer, ou seja, o Wi-Fi calling, por exemplo. Eu só preciso de internet. Neste caso concreto, a Mel aqui não é uma alternativa neste sentido. Porquê? Eu fui aqui à página da Mel, do ponto de vista dos serviços de satélite. Obviamente que a Mel aqui fornece os pacotes normais, ok? E vocês aqui vão perceber,
portanto, a internet vai acabar por... é mais fraca, digamos assim, mas grande parte dos serviços são baseados em dados móveis, ou seja, o serviço de internet não é a internet por satélite. E vocês aqui em baixo conseguem ver que, inclusive eu tinha aqui essa informação, peço desculpa aqui, satélite, as velocidades... Cá está. As velocidades de internet fixa apresentadas dizem respeito às velocidades máximas para cada cliente e podem variar de acordo com a cobertura da rede móvel na morada de instalação. Pacotes disponíveis através de tecnologia móvel na versão sem fios com tráfego ilimitado. Ou seja, a internet aqui da Mel, na questão dos pacotes por satélite, não é uma internet por satélite. Não é a mesma coisa que acontece na Sky DSL, na Vivanet ou na Starlink. Não vem a internet diretamente do satélite para mim, ok? Vêm os sinais de televisão e, neste caso, isto depois é acompanhado por um router, basicamente um router com um cartão SIM, um cartão de telemóvel e utiliza a infraestrutura móvel. O que é que acontece? Acontece que se vocês estão à procura de uma solução de resiliência que vos permita garantir neste caso esta independência no momento de catástrofe, vocês não podem depender de postes, porque se o vosso telefone vai abaixo, porque é assim, se vocês dependerem da rede de dados móveis, digamos assim, o vosso telefone também está funcional, não precisam deste serviço para nada, ok? Portanto, o que nós queremos aqui é uma solução resiliente que não dependa de nada a não ser a vossa parabólica, não é? E o receptor. Pronto, por isso, aliás, diz aqui a questão que a Mel apresenta-se como uma opção mais tradicional, pode incluir pacotes combinados com internet, televisão e ainda chamadas. Aqui tem em conta que esta opção pode ser complementada com o router 4 5G para tráfego de dados. Por isso, atenção aqui, eu, na minha análise particular, eu retiro esta opção, porque eu quero resiliência do ponto de vista da internet. Okay? E para isso eu vou precisar de um sistema que não dependa da infraestrutura terrestre, a não ser a vossa própria antena, e que, obviamente, vocês vão ter que arranjar forma de alimentar aquela infraestrutura do ponto de vista energético, no caso de haver queda também da eletricidade. A Starlink, pronto, é aquela opção que vocês conhecem, o serviço está disponível em Portugal, tem baixa latência, que é a característica que torna a opção da Starlink a escolha adequada para quem precisa de velocidades mais rápidas necessárias para streaming e gaming, ok? Mas isto aqui... Já, atenção, para enquadrarem na minha análise, eu não estou a analisar isto como uma alternativa à vossa internet de casa. Eu estou a analisar isto como uma alternativa que vos garanta resiliência no momento de crise. E, acima de tudo, olhe para isto como uma alternativa que garanta a resiliência dos organismos de Estado que precisam de comunicação, dos bombeiros, da polícia, da proteção civil, do próprio exército, o que seja, ok? Para irmos além daquilo que será o Ciresp e daquilo que são as outras comunicações alternativas. Depois aqui a questão da Vivasat oferece uma internet por satélite com uma velocidade até 50 megas, não estão disponíveis pacotes, como no caso da Mel, e para teres acesso a este serviço vais necessitar de uma instalação profissional, neste sentido, conta com um custo de 140 euros. A Sky DSL, a alternativa europeia à Starlink norte-americana de Elon Musk, o seu plano mais acessível, o Sky DSL Plus Home Mini Plus, é o serviço mais barato aqui referido. Se queres aumentar a velocidade, terás de optar pelo plano Sky DSL 2 Home Maxi Plus, que te dá uma velocidade até 75 megabits. No caso concreto aqui fala sobre a NOS. Caso te esteja a perguntar porque é que a NOS não foi incluída, a resposta é simples. A operadora recorre à rede de satélites para transmitir sinal de televisão. Já a internet fornecida pelo plano de satélite desta operadora é fornecida através da rede móvel. Portanto, a internet depende da cobertura. Eu não percebo, a menos que eu esteja a ver aqui alguma coisa mal, eu não percebo é exatamente porque é que a Mel também não é enquadrada nisso. Porque aparece aqui claramente nos termos e condições que este serviço se baseia nisto, não é? Portanto, aqui a questão diz a respeito às velocidades máximas por cada cliente pode variar de acordo com a cobertura móvel. Portanto, eu creio que a Mel aqui também utiliza este mesmo sistema que nós está a utilizar, a menos que eu não esteja aqui neste caso a ver algum ponto e que efetivamente esta seja internet diretamente por satélite. Não sei. Ok? Vocês depois dir-me-ão em relação a essa situação, se caso eu esteja aqui a analisar isto mal. Pronto, aqui a Anacom confirma a internet por satélite como opção. Hoje a própria Anacom admitiu que nas zonas ainda afetadas por instabilidade nas telecomunicações, o serviço de internet por satélite é uma opção viável. Em declarações ao Jornal de Negócios, a entidade portuguesa confirma que este tipo de serviço é eficaz
para videochamadas, troca de dados e outros serviços. Passada mais de uma semana de pressão, como é o tempo a persistir no nosso país, a entidade reguladora das comunicações admite que a situação se mantém complexa. Recorde-se que a Anacom recomendou já a ativação do roaming nacional. Muito bem. Pronto, portanto, isto é um excelente artigo, acho que toca no ponto. Acima de tudo, é um assunto que eu acho que está muito na ordem do dia. E eu acho que, para mim, se calhar para ti, que eu sou um utilizador intensivo de internet, mas posso viver sem ela, ou seja, não sou... Ou seja, a internet para mim neste momento não está como sendo algo vital. Portanto, o meu trabalho principal não se baseia por internet e eu conseguiria viver apesar disso. Mas para aquelas, como eu já vos disse, para aquelas estruturas de Estado que precisam claramente dessa resiliência, eu acho que é preciso começar a olhar para isto. E é preciso colocar aqui nos orçamentos destas instituições verba disponível para existir este tipo de serviços disponíveis nessas infraestruturas. Avançando. Eu vim aqui buscar uns últimos dados que eu vi, havia de 2022, mas não eram tão completos, que dava conta do crescimento da internet via satélite disponível e que cresceu 78,5% em Portugal. Estávamos em 2021, não tenho dados de 2025. Inclusive, aqui percebeu-se um pequeno aumento devido à questão pandémica, não sei exatamente porquê, qual é a questão, mas o que mais interessava mesmo era perceber o que é que havia na altura e o que é que há agora do ponto de vista das alternativas, para além daquelas que estão disponíveis ali no artigo escrito pela Mónica Marques. Bom, o que é que eu percebi aqui? Temos a Eutelsat, que ainda está disponível. A Greenmill já não está, ok? Já não está disponível. Se vocês vierem aqui ao site, vocês vão perceber que a ativação suspensa, fim de comercialização, portanto, ardeu a tenda. Temos aqui a NextWeb, temos o Satélite da Sabedoria, SkyDSL, Starlink e VivaNet. Bom, eu vou-me focar naquelas alternativas que foram dadas aqui. Inclusive, eu tinha aqui uma indicação que falava sobre a questão da SkyDSL Europa, que é a última informação que eu tenho. Portanto, de dia 31 de dezembro de 2025, a Anacom procedeu ao cancelamento da inscrição da SkyDSL Europa nos registros de empresas que fornecem redes e serviços de telecomunicações eletrónicas com efeitos de 31 de dezembro. Portanto, eu não sei exatamente se isto estar aqui como alternativa faz sentido, ok? Porquê? Porque por causa desta decisão de final de 2025. Mas eu não sei, eu teria que analisar isto com mais profundidade para perceber se existe aqui algum tipo de limitação do ponto de vista a dizer do género, esta empresa Europa.bv deixou de estar disponível e eles entretanto inscreveram uma outra com outro nome, consolidação ou o que seja. Mas os últimos dados que eu encontro aqui, publicados a 12 de 1 de 26, dão conta da saída da SkyDSL. Apesar de tudo, vamos analisar. Bom, olhando à questão da Starlink. Starlink é claramente a melhor opção. Eu, sinceramente, é como eu vos digo. Claro que eu gostava que a Europa tivesse essa resiliência e essa independência face aos Estados Unidos, mas eu também quero que a alternativa que será colocada como aumento de resiliência, neste momento concreto, seja a melhor solução de todas. E eu olhando às alternativas que eu aqui vejo, claramente a Starlink dá 10 a 0 a todas, seja a nível de preço, seja a nível de praticidade, seja a nível de funcionamento. Não requer instalação de nenhum técnico, não requer nada por aí além, e portanto, acima de tudo, eu acho que a Starlink parte em vantagem. Se no futuro nós conseguimos arranjar algo relativamente semelhante, produzido na Europa, e com alguma alternativa, digamos assim, com maior segurança do ponto de vista dos nossos dados e da nossa segurança tecnológica, vamos dizer assim, digital, então far-se-á a substituição. Até porque, do ponto de vista do orçamento de câmaras municipais, juntas, estruturas de proteção civil, polícia e não sei o quê, são valores irrisórios, portanto a substituição não será difícil. Mas para já, olhando aqui, olhando à questão residencial, que é o mais importante, é para colocar num ponto fixo, não é para colocar aqui, digamos assim, para andar em viagem, vamos dizer assim. Se nós formos olhar aqui para este plano residencial, aliás, eu queria ver aqui as opções. Espera aí que está um bocado lagado. Cá está, deixa-me lá descer que está aqui um bocado lagado. Bom, aqui a internet para todas as necessidades, fica online em minutos, portanto isto é uma das grandes vantagens que eu quero, que é plug and play, não há tretas. Ligas à ficha, ou neste caso seja ao gerador, seja à questão da bateria portátil, seja uma coisa qualquer que vocês tenham que permita acesso à energia e apontam para o céu. Desde que tenham acesso ao céu, está tudo impecável. Okay? Eu queria ver aqui a questão dos preços, que não sei porque o site está um bocado lagado. Deixem-me pôr aqui, escrever uma região. Vamos pôr. Cá está, pronto, é o que eu quero.
acho que está aqui suficiente. Bom, temos aqui o plano residencial, Lite, internet rápida e estável, 29 euros por mês, residencial com, neste caso, estava a ver com melhores desempenhos, ok, 40 euros por mês. Quero ver todos os planos. O que é que se passou com o site? Starlink, está tudo neste momento? Pronto, ok, é isto que eu quero. Olhando à questão residencial, portanto, meus amigos, configuração fácil, 99% de tempo de atividade, resistência a intempéries, dados ilimitados, testes de 30 dias, ou teste de 30 dias. O que é que vocês têm que fazer? 29 euros por mês ou 40 euros por mês. Para mim, qual é a grande vantagem deste sistema de Starlink? É que isto é tudo portátil, ou seja, vocês dizem assim, Pedro, agora meto ali uma parabólica do lado de fora, vem o Christine, rebenta-me com a parabólica, ardeu a tenda, verdade. Qual é a opção? É mais fácil, que vocês sabem que vem aí o Christine ou que vem lá o outro qualquer, vocês tiram, removem, digamos assim, a antena da zona onde esteja, porque o Starlink é algo móvel, vocês não vão parafusar aquilo à parede, e conseguem proteger um pouco mais o equipamento para utilizarem só em situações de catástrofe, certo? Pronto, depois aqui ao começar, eu estava a ver se aparecia, porque às vezes aparece aqui as opções da... vou tentar pôr aqui começar, mas isto vai-me pedir. Vou pôr, por exemplo, Lisboa. Será que aparece? Definir aqui Lisboa. Não, isto é Brasil, mano. Lisboa, Portugal. Espera aí. Só para me aparecer aqui os planos, porque eles até, neste momento, acho que salvo eu, o aluguer até é de borla. Okay? O aluguer até está gratuito. E era isto que eu queria mostrar para vocês como alternativa. Cá está. Estou cá. Pronto, ou seja, o Residencial Lite, vocês pagam 29 euros por mês e o custo de hardware não existe. Ou seja, não têm nem a taxa mensal, nem o custo inicial do serviço. No residencial a mesma coisa. O que é que acontece? A grande diferença é, se vocês cancelarem o serviço, se vocês alugarem o serviço, pagam 29 euros por mês, é-vos oferecida o equipamento, ok? Não podem estar... ou seja, não podem cancelar e depois amanhã voltam a ativar. Imagina, agora os próximos meses eu não preciso. Não é assim, tem que estar sempre recorrente. Pronto, o que é que seria pago hoje? Seria 20 euros de envio e processamento, só neste caso o shipping. Pronto, ou seja, isto é uma excelente alternativa para as câmaras municipais e para as juntas e para tudo. Todas elas, como a antena, não pagam a antena e pagam 29 euros por mês. Isto é um preço miserável do ponto de vista dos orçamentos das câmaras. Têm lá o equipamento, está tudo lá montado, até para vocês particulares, por exemplo, estejam numa zona qualquer onde precisam ter internet. Por exemplo, tenho um amigo daqui das streams que vive ou está numa zona de parque de campismo e não há instalação de internet fibra dentro do parque de campismo para a zona onde ele está. Portanto, qual é a solução dele? Starlink, tem internet e está com a sua resiliência. Depois, temos aqui, vamos comparar aqui já diretamente com a Sky DSL, que é para vermos entre a alternativa europeia e, ou neste caso a americana e a europeia. Aqui no caso concreto da Sky DSL, vocês têm aqui, vamos olhar primeiro ao hardware. Existem duas formas, vocês compram o pacote completo ou compram individualmente os equipamentos necessários. Portanto, aqui a questão do pacote completo, portanto, tem aqui a parabólica, neste caso tem aqui o router, tem aqui o coisinho, portanto, aparece aqui a cena toda. Portanto, o completo é o satélite, a antena, o modem do satélite, depois tem aqui o router e esta coisinha aqui que acho que é qualquer coisa bidirecional, eu não sei o nome disto. Pronto, tem aqui expansões e tal. Bom, qual é os preços desta questão? Seja, neste caso concreto, 19,90€ no caso neste caso de aluguer do serviço, ok? 4,90€ se for a longo prazo, ou seja, se for daquelas coisas que vos permite desligar, ligar, etc. É o que eu percebo daqui. Portanto, renda recorrente e não recorrente. Depois, no caso, depois isto aqui vai mudando. Aqui é o pacote completo, depois aqui é o opcional com wireless satellite router. Pronto, vocês depois têm aqui os vários preços. Eu depois convido-vos a escreverem Sky DSL no Google e virem aqui ver tudo com mais calma, que é para não estarmos aqui a fazer vídeos gigantes. Pronto, isto é a nível do hardware. Depois vocês têm aqui a questão individual. Portanto, aqui no caso só a antena. Não é? Portanto, aqui a antena custa-vos 99,90€. Depois tem aqui também o bidirectional mode, era isto que eu estava a dizer, que é esta coisinha aqui, ok? Que custa mais 169€, ok? Pronto. Depois tem aqui o modem, ok? O modemzinho de satélite, que vos permite fazer aqui as conexões, 1 gigabit networking, uma LAN port, 169€. E depois tem aqui o router
que vos permite, por mais 249 euros, comprar então mais este equipamento. Portanto, isto são tudo coisas que vocês têm que pensar do ponto de vista da compra. Depois, a nível da internet, que é aquilo que nos interessa, tem o plano Mini Plus. Este plano Mini Plus, 30 megabits de velocidade, 1 megabit de upload, é miserável. 30 por 1 é miserável. Para uma situação de 49,90 no plano sem recurring, sem recorrência, creio eu, para 27,90 no plano base não sei se é tipo fidelização, é plano constante, deve ser isso. Pronto. É um serviço miserável, né? Se vocês compararem isso com o serviço da Starlink, é miserável. Portanto, 30/1 por 27,90€ por mês e ainda acresce os valores dos equipamentos, não é? Pronto, se vocês quiserem vir aqui para um tarifário um bocadinho melhor, que é o Maxi Plus, que também é um bocadinho melhor, mas não assim tanto, 75 megabits de download, 6 megabits de upload, aí a situação já muito provavelmente vos vai funcionar um bocadinho melhor. 32,90€, ainda assim, como eu vos disse, isto é a alternativa europeia para a Starlink. Claramente é uma alternativa que fica muito atrás, não só do ponto de vista da velocidade, como também nos custos, apesar de que não são custos do outro mundo, mas na minha opinião acho que não vale a pena perder tempo a irem para uma solução que é pior em tudo. No caso concreto, 75.6, vocês devem conseguir ter um funcionamento minimamente aceitável do sistema. No caso concreto aqui do Mini Plus, com 1 megabit de upload, eu já tenho as minhas dúvidas se vocês vão conseguir fazer, por exemplo, uma videochamada com tanta facilidade assim. Tenho grandes dúvidas, até porque isto não vai ser 100% garantida, é máximo data transmission, portanto pode até haver aqui redução, portanto isto vai dar aqui um bocado de trailing. Por fim, temos a Viasat. Aqui a Viasat que aparece no artigo como sendo com velocidades até 50 megas, ok? Olhando aqui rapidamente para ela, 29,90€, ok? Portanto, temos três planos. Temos o plano VivaSat M 30 megabits, router Wi-Fi incluído, sem fidelização, é importante, 29,90€. Temos o Business, sem fidelização com IP fixo, ok? Portanto, streaming de qualidade 49,90 e depois temos aqui o XL com até 50 megabits 39,90. Caro, bem caro, comparativamente àquilo que a Starlink vos fornece, que vão ser velocidades facilmente 250 megas, tranquilo. Bom, olhando então aqui rapidamente, 100% de cobertura, suporte técnico, competitividade, Viasat é um operador português de telecomunicações licenciado na Anacom desde 2013, estes são os equipamentos que utilizam, é tudo muito semelhante. Olhando aqui rapidamente para informações, portanto, 36. Se vocês fossem contratar agora, o que é que vocês tinham? Tinham o pagamento, a ativação é gratuita, o router e o aluguer de equipamentos estão incluídos, mas têm que pagar a instalação de 140 paus. Aqui no profissional é a mesma coisa, a grande diferença é a questão aqui do IP fixo. Aparece aqui a opção de compra de equipamentos, 175€ com desconto de 6€ na mensalidade, se vocês comprarem o equipamento, ok? E na compra de equipamento 350€ com desconto, okay? Porque depois aqui deve haver diferenças para ter mais potência. Apesar de tudo, meus amigos, só em jeito de conclusão, para o vídeo também não ficar substancialmente gigante, eu acho que claramente a melhor opção neste momento para fazer é a introdução de Starlinks ao pontapé em tudo aquilo que seja instituições que necessitem de comunicação constante. É a que fica mais barata, é a mais fiável e é claramente a melhor opção de todas, de longe, ok? Portanto, não vale a pena inventar. Tenho pena, gostava que a alternativa europeia estivesse mais avançada, não está, e acima de tudo, acho que nós temos que ser objetivos nisto, ok? O próprio sistema em si, como ele está pensado, é muito simples. Eu pego na antena, meto ali fora, ela vai automaticamente regular-se para onde tem que regular, vai arranjar a melhor opção, eu puxo com Ethernet ou com Wi-Fi, através do routerzinho que ela traz e tem acesso à internet de uma forma simples, prática e eficaz, ok? Portanto, eu acho sinceramente que se tu particularmente eres alguém que, por exemplo, trabalha com a internet, alguém, por exemplo, vou imaginar um nómada digital, há pessoas que dizem assim, bom, mas se houver um apagão ou se houver uma situação qualquer de catástrofe na zona da minha residência, muito provavelmente o que é que vai acontecer? O meu emprego vai-me obrigar a ir fazer trabalho físico, não é? Portanto, não vou poder trabalhar remotamente. Mas é que há pessoas que, por exemplo, trabalham para os Estados Unidos,
ok? Ou para outro país qualquer e vivem em Portugal. Portanto, não é fácil dizer, olha, peço desculpa, eu agora vou estar 15 dias sem internet, não vou ter acesso na minha zona de residência à internet, então não vou poder trabalhar. Então venha para os Estados Unidos. Não funciona assim. Há os chamados nómadas digitais e as pessoas que estão a trabalhar para outros países, para empresas noutros países, e que necessitam mesmo de internet de forma constante, não podem ter quebras, porque senão é um problema seríssimo. Para essas pessoas, eu recomendaria Starlink. Não vou dizer que é isento de qualquer problema, porque pode ter também problemas como tudo, mas acho que neste momento é claramente a melhor opção. Apesar de tudo, ficou aqui esta análise também para dar conta da existência de outras alternativas, que na minha opinião é sempre importante nós conhecermos todas, e até para fazermos aqui comparação. Daqui a uns anitos, a gente volta aqui para fazer uma nova análise, perceber como é que está a SkyDSL, perceber, porque eu acho que estas questões agora, o facto de estarem a ser faladas e se o pessoal começar a aderir, quanto mais não seja como sistemas de redundância, porque já perceberam que tanto a internet de fibra como também as redes móveis dependem todas de uma infraestrutura terrestre e, portanto, isto vai acabar por, de alguma forma, fazer as pessoas pensarem naquilo que são as infraestruturas que estão em órbita, não é? Portanto, os satélites de baixa altitude que estão em órbita a transmitir para cá. Isto pode ter aqui um crescimento grande nos próximos anos e eu estarei cá para analisar com vocês. Diz-me nos comentários se tens Starlink, se tens alguma das outras alternativas. Por acaso, não conheço ninguém que tenha as outras alternativas. Conheço pessoas, como vos disse, que têm Starlink, mas não conheço pessoas que têm as outras alternativas. Comenta aí em baixo, seria muito interessante caso tenhas SkyDSL ou VivaNet ou outra opção qualquer que me digas a tua experiência para nós trocarmos aqui alguns argumentos. Meus amigos, um grande obrigado a todos e vemos no próximo Viciado Comenta.